gravada. Foi horrível, mas depois eu faço de novo a apresentação da semana passada, tá bom? Prometo. E aí eu gravo e disponibilizo no YouTube, que eu fiquei devendo para um pessoal. Mas então, vamos lá. A ideia hoje é a gente falar sobre óleos essenciais para mamãe e bebê. Não vou dar todas as possibilidades, porque afinal de contas a gente acaba aprendendo muito na medida em que a gente usa os óleos essenciais. Isso é que eu acho que é o mais importante, a gente ter essas ferramentas de saúde disponíveis na nossa casa para a gente usar da maneira como a gente acha melhor. Porque cada corpo reage de uma forma, cada pessoa gosta mais de um cheiro, de um aroma do que do outro, e a gente tem essa liberdade com os óleos essenciais na medida em que a gente vai estudando, vai se empoderando e vai conhecendo mais sobre eles, né? Mas antes da gente falar sobre os óleos que podem ser aplicados na mãe e no bebê, é muito importante eu citar alguns fatos. Primeiro, as nossas sugestões de misturinhas e tudo que eu posto aqui no Instagram, elas são baseadas no uso dos óleos da doTERRA. Por que eu estou falando isso, gente? Porque algumas pessoas fizeram algumas das minhas sugestões que eu já usei comigo ou com pessoas próximas, com a minha mãe, com a minha irmã, e vieram falar comigo, eu fiz e comigo não funcionou. Pode ser que não funcione, mas quando eu pergunto, e aí normalmente quando eu pergunto para a pessoa, mas deixa eu entender, você estava usando os óleos da doTERRA? A pessoa fala, não, eu não estava usando os óleos da doTERRA. Eu passei ali na loja tal, porque eu queria que esses óleos tivessem já em pronta entrega, e vocês não têm pronta entrega. Então, eu comprei lá e fiz. Gente, é muito possível que não deu resultado, porque a concentração é diferente. Porque, às vezes, um óleo essencial de uma outra marca, ele tem várias espécies. E na doTERRA a gente tem os óleos completamente puros daquela espécie, onde você tem a maior concentração das propriedades terapêuticas. E quando a gente diz que você só precisa de uma gota disso, 2 gotas daquilo, isso é baseado no que você consegue, no valor agregado de fins terapêuticos, de propriedades terapêuticas que você tem nos óleos CPTG da doTERRA, tá? Então é importante isso ficar bem claro. Então, o convite que eu faço é, se você ainda não experimentou os óleos da doTERRA, experimente, porque aí você vai sentir na pele a diferença. Não adianta eu falar, não adianta ninguém falar para você, você tem que sentir isso. Por mais que você já use os óleos essenciais, experimente os óleos essenciais da doTERRA, fala comigo ou com quem convidou você para assistir essa apresentação, se não tiver sido eu, se o convite não tiver partido de mim, se partiu de mim, fale comigo, para que você possa fazer seu cadastro de cliente com quem você se identifica, com a pessoa que te convidou, e com isso você possa experimentar os óleos da doTERRA, ok? E não faça direto no site da doTERRA, não faça. Fale com a pessoa com quem você tem contato, porque quando você vai no site da doTERRA, você acaba sendo cadastrado com alguém que você não conhece, que você não sabe quem é, que a empresa escolhe para você e não que você escolheu. Então, escolha a pessoa que vai te orientar, escolha a pessoa que depois vai te dar todo o suporte para que você tenha certeza do uso seguro e do melhor uso dos óleos essenciais, ok? E atenção para as regras de segurança, porque os óleos essenciais, eles são maravilhosos, mas eles têm que ser diluídos, eles têm que ser usados com cautela, com segurança, respeitadas algumas contraindicações, porque existem contraindicações, tá? Então, vamos lá. Só lembrando o que são os óleos essenciais, que eles são soluções naturais para uma vida saudável e independente. Porque você passa a ter soluções de bem-estar simples e acessíveis. Porque a gente pode tanto usar a abordagem moderna de mercado, que são os medicamentos que a gente compra na farmácia, que muitas vezes eles atenuam, né, sintomas, eles têm uso de agentes sintéticos, que você pode ter efeitos colaterais conhecidos e às vezes até desconhecidos, e não necessariamente você está tratando a causa do problema, né? E quando a gente tem os óleos essenciais, eles são uma proposta de uma abordagem natural, utilizando extratos de plantas que ajudam a melhorar o bem-estar físico e mental. Então, você gasta menos tempo e dinheiro com médicos e usos tópicos que às vezes estão indo no sintoma e não na causa raiz.
Os óleos essenciais funcionam, eles são naturais, eles são eficientes e são seguros quando respeitadas as regras de segurança, né? Eles são compostos aromáticos, voláteis, super complexos, que têm aí centenas de compostos com habilidades versáteis e que não criam resistência no nosso corpo. Eles podem gerar sensibilidade se a gente não usar de forma segura, mas eles não criam resistência. Então, quando eu uso, por exemplo, o orégano como antibiótico de forma correta, eles não criam resistência, ok? E os óleos da doTERRA, especificamente, eles são seguros e são 100% puros. São os óleos mais testados do mercado. E por isso que eu disse lá atrás que a gente faz aqui as sugestões considerando o uso dos óleos da doTERRA, ok? Essas sugestões, elas, quando a gente passa ela para vocês, quando eu passo para vocês, é porque alguém já experimentou e alguém já viu que funciona na prática, tá? Você pode usar de forma aromática, que é inalando, pode ser na mão, pode ser passando por aqui em alguma região do corpo que você também sinta o aroma, pode ser num difusor. Tem o uso tópico, que é passando mesmo, então eu estou com queda de cabelo, eu vou passar alguma coisa no meu couro cabeludo, eu estou com um eczema na pele, eu vou passar localmente, estou com um problema, questões musculares, vou fazer uma massagem local. E também pode ser por ingestão, os nossos óleos eles podem ser ingeridos, muitos já foram aprovados para ingestão, e aí você com isso tem um uso interno, correto? Então, aqui na apresentação eu estou mostrando que para o uso seguro a gente tem que seguir uma tabela de diluição. Então, por exemplo, quando a gente está falando de bebês até 1 ano de idade, eu vou usar uma mistura de até 2%. Oi, Nutri, tudo bem, amor? Eu vou usar de até 2%. Por que até 2%? Porque a pele do bebê é muito, né, muito fininha, assim como a pele do idoso, ela é muito fininha. O bebê, ele vai metabolizar aquilo ali de uma forma diferente e eu preciso de muito pouco. Na aromaterapia, menos é mais. Então, você precisa só de no máximo 2%. Então, 2%, para vocês terem uma ideia, num rolão de 10 ml, são 6 gotas de óleos essenciais. 6 gotinhas. Então, se você vai fazer uma misturinha com 3 óleos essenciais, você vai botar aí 2 gotas de cada. Quer dizer, é bem pouco para um uso consciente que vai te trazer muito benefício e você não precisa de mais do que isso, tá? Quando você usa de forma consciente, não precisa. Um dos melhores lugares para você aplicar nos bebês é nos pés. Topicamente nos pés. Quando a gente está falando de bebês, eles não podem ingerir, né? Ingestão para bebês de jeito nenhum. A gente pode usar aromaticamente sempre, é um uso seguro no difusor, seguro para todo mundo, para o bebê, para a mãe, todo mundo. E para o bebê e para as crianças, na minha filha, eu uso muito a aplicação nos pés. E aí a gente pode sempre pensar na reflexologia. Na reflexologia do pé do bebê é um pouquinho diferente. Aqui na apresentação, eu também coloco qual é a reflexologia do bebê, que é um pouquinho diferente dos pés adultos. E então vale a pena depois dar uma conferida. E como eu disse, o uso aromático. Para vocês terem uma ideia, já começando a falar aí de receitinhas, né? Uma sugestão de um blend para controle hormonal para você usar no difusor, ok? Você pode fazer um spray de ambiente, mas é para um uso aromático, para controle hormonal de uma grávida, de uma gestante, de uma mãe que está ali em trabalho de parto. Você vai usar o seguinte, você coloca num vidro e mistura 6 gotas de sândalo, 6 gotas de ylang-ylang, 10 gotas de salvas-clareia ou clary sage, mas o salvas-clareia ele não pode ser usado por gestante, ok? A gente vai falar dessas regras de segurança mais na frente. E você vai botar 16 gotas de cipreste e 10 gotas de bergamota. Essa misturada, ela vai ajudar no controle hormonal da mãe, num momento de angústia que ela possa ter, para que ela tenha mais amor próprio, para nutrir o amor próprio dela, nutrir a feminilidade dela, nutrir a segurança, né, para que ela passe mais segura por aquele momento que ela está vivendo.
E aí você vai tirar de 4 a 8 gotas dessa mistura que você fez para colocar no seu difusor e fazer aquilo ali uma mistura para o ambiente em que você está, né? Que você está, onde você estiver. Você também pode usar para massagear as costas, por exemplo, a região das costas, da lombar. Quando você estiver em trabalho de parto, você vai colocar o Clarissage aí para você fazer uma massagem. Quando você estiver né, naquele momento do parto, sentindo as dores do parto, as contrações, isso pode ajudar bastante. Mas lembrando que o Clarissage é só para o momento do parto, ok? Algumas receitinhas seguras para bebês. Então, por exemplo, para assadura. Para assadura a gente pode usar lavanda, frankincense e melaleuca. E aí você vai juntar esses 3 óleos em óleo de coco fracionado, diluir em óleo de coco fracionado. O fracionado é por uma questão de praticidade, porque o fracionado ele não fica sólido, ele não tem tanto cheiro de coco e não fica sólido. Então, é um veículo muito leve, né? E aí você coloca um spray de vidro e quando for trocar a fralda, aplica uma camada para fazer uma película de proteção totalmente natural no bumbum do seu bebê. Se o bebê tiver cólica, bom, se o bebê tiver cólica, a gente pode usar 1 ou 2 gotinhas, seja de lavanda, seja de camomila romana. Isso vai depender um pouco da situação. A camomila romana ela é mais forte que a lavanda, mas os dois são de uso seguro. Então, você vai botar aí num rolon, por exemplo, de 10 ml, né? Você vai botar só essas gotinhas e completar com óleo de coco e vai aplicar na barriga e na lombar da criança. E aí você pode começar aplicando, por exemplo, 3 vezes ao dia, dependendo da intensidade da cólica. Lembrando que a gente está aqui querendo prevenir. A gente não está querendo remediar, a gente está querendo prevenir. Se a cólica vier, é claro que você também vai fazer uma massagem abdominal ali na barriguinha do bebê, sempre em sentido horário, e isso deve ajudar. Eu tenho alguns exemplos de que isso realmente ajuda, tá? Então você vai fazer isso e tenta que uma das vezes que você passa preventivamente seja antes daquele horário crítico da cólica da noite. Então você vai passar ali por volta das 4 horas da tarde para a gente evitar que a criança sinta esse desconforto da noite, que é muito comum. Ok? Bacana? E aí eu tenho, por exemplo, um blendzinho para suporte respiratório, porque tem alguns óleos que eles são muito fortes para crianças, muito fortes para bebês. Mas a gente tem outras alternativas, como, por exemplo, a gente juntar frankincense, lavanda, melaleuca e lemon. E aí como a gente são 4 óleos, e a gente vai, se botar uma gota de cada, a gente tem 4 gotas, para a gente fazer ele bem diluidinho, a gente vai ter que fazer um pouquinho mais de mistura. Então, faz uma mistura aí de 20 ml de óleo de coco fracionado para você massagear os pezinhos, pode massagear os pezinhos, conforme for a idade da criança, você pode massagear um pouquinho aqui no peito, pode massagear um pouquinho nas costas, para que a criança consiga respirar um pouquinho melhor. Isso vai ajudar, às vezes, quando fica um pouquinho mais congestionada. Bacana? E o dentinho, tá saindo o dentinho, o que eu posso fazer com o dentinho? Dentinho você pode pegar lavanda com copaíba, por exemplo, misturar numa colher de chá para massagear a gengiva. E aí você vai só fazer uma massagenzinha, você não vai dar para a criança ingerir, né? E você vai fazer só uma massagenzinha. Voltando aqui no suporte respiratório, a pedido da Sil, é frankincense, lavanda, melaleuca e lemon. Olíbano, lavanda, melaleuca e lemon, o limão siciliano, tá bom? E uma coisa que todas as mães perguntam, e para dormir, Fabi, o que eu posso colocar para um soninho feliz? Você pode colocar, por exemplo, lavanda com frankincense. E aí você vai fazer um spray para colocar, por exemplo, né, na caminha, tem gente que coloca aquele almofadão, você pode colocar para a criança sentir o cheirinho, você pode massagear os pezinhos da criança. Eu passo até hoje, todo dia, uma lavandinha no pezinho da minha filha, eu passo um suporte para o sistema imunológico nas costas e a lavanda no pezinho.
É um momento super gostoso esse da massagem que você vai fazer no seu filhinho, na sua filhinha. É um momento de vocês, onde vocês acabam se conectando mais e a criança vai relaxando e vai sentindo aquele benefício, e vai tendo aquele bem-estar, né? Muito, muito gostoso mesmo. Quando a gente está falando, deixa eu voltar lá na cólica, porque eu não comentei, mas uma coisa bacana de você fazer é você pegar a lavanda, por exemplo, fazer ela super diluída para usar no seu óleozinho de Chantala. Isso é super indicado, você pode fazer. As mães que ainda não conhecem Chantala, vale a pena conhecer, dá depois uma pesquisada. São alguns movimentos de uma massagem, uma técnica de massagem indiana em bebês. E isso é ótimo, acalma o bebê, estimula o corpinho do bebê a funcionar melhor e fica um momento da mãe com o bebê ali super gostoso. E você pode inserir os óleos essenciais nesse contexto com certeza, tá? Algumas receitinhas seguras para as grávidas. Só um minutinho que estamos chamando aqui no chat. Sim. Você pode diluir em 20 ml, já que são 4 gotas, 2 de lavanda e 2 de olíbano, exato. E isso a gente vai modulando um pouco de acordo com a idade da criança, de acordo com aquela tabelinha que eu já mostrei para vocês, tá bom? Então, algumas receitinhas seguras para a grávida. Para evitar, por exemplo, tá? Não é para remediar, para evitar as estrias. Você pode usar 12 gotas de cada um desses óleos que eu vou falar para vocês. Bergamota, que já chegou aqui, isso é muito bom para gente. Então, bergamota, olíbano, né, o frankincense, lavanda e o sândalo. Você vai pegar 12 gotas de cada, vai juntar com 120 ml de óleo de amêndoa, 30 ml se você conseguir de cera de abelha, para que isso fique mais emoliente, uma textura mais cremosa, tá? 2 gotinhas de vitamina E. A vitamina E, ela ajuda, por exemplo, a não oxidar muito rápido, né? Aquela mistura, então ela é como se fosse um conservante natural dessas misturinhas que a gente faz à base de óleo vegetal, tá bom? E você vai aplicar 2 vezes ao dia nas áreas que estão esticando, onde teria estria. Então, se você os seios, a barriga, algumas grávidas, no caso, têm questões com os quadris que alargam muito, então você vai aplicar ali 2 vezes por dia nessas áreas, tá? Ai, mas não teve jeito, eu não usei e eu fiquei com estrias. Ou eu usei, não usei direito, né, e fiquei com estrias. E agora o que eu faço? Uma dica, uma sugestão é você, num rolão de 10 ml, colocar 2 gotas de cada um desses óleos que eu vou falar agora, ó. Cipreste, gerânio, olíbano, que é o frankincense, lavanda e laranja. Atenção, porque tanto a bergamota, para evitar, quanto a laranja, nesse caso aqui, eles são fotossensíveis, então se a gente for passar, a gente não vai se expor ao sol depois, tá? Vamos tomar esse cuidado, mas aí você vai botar num rolão lá de 10 ml, completar com óleo de coco e aplicar nas áreas afetadas até 5 vezes ao dia. Quanto mais a gente aplicar, mais o nosso corpo vai absorver e maiores as nossas chances da gente acabar com essas marcas indesejáveis, né? Se eu tiver com dores musculares, que é muito comum em grávidas, a gente pode usar o Aromatouch, o Deep Blue e a Salves Clareia se eu estiver falando de dores musculares na hora do parto. Lembrando que a Salves Clareia, ela não é recomendada para gestantes quando elas não estão na hora do parto, ok? Então, você pode fazer isso, fazer bem diluído, porque a gente vai ver na questão das restrições de uso que a gente precisa ter, por exemplo, o Aromatouch bem diluído, tá? E a gente vai fazer essa massagem sem problema nenhum. Se eu tiver constipado, se eu tiver enjoada, o que eu posso usar? Você vai usar o Zengest. Então, o Zengest você vai usar para constipação, se a grávida ficar constipada, você vai usar naqueles momentos de enjoo, de forma aromática, para que você consiga passar melhor por esse período da gravidez. Você pode ajudar a afastar a depressão, até mesmo depressão ao pós-parto. E a gente tem agora um blend super legal no Brasil, que é o Elevation. Ele é maravilhoso para usar durante o dia.
antes, durante, depois, né? Antes do parto, durante a gravidez, na hora do parto e depois. Um elevation, um frankincense, um balance, são óleos muito poderosos e muito bacanas que a gente pode estar usando aí para afastar a depressão durante a gestação, uma depressão pós-parto, que é tão difícil de ser conduzida, né? Mas a gente pode tentar dar uma elevada no humor e que isso não venha. Então, a gente vai misturar, por exemplo, num álcool de cereais para fazer um roll-on com um perfume diário, pessoal, que pode ser utilizado, aplicar atrás da orelha, na nuca, nos pulsos, umas 2 vezes ao dia para você ficar em contato com esse aroma, para que seu corpo absorva e você tenha esse bem-estar, né? A gente está aqui com uma pergunta pelo Insta que é: dúvida sobre o roll-on. É preciso ser escuro em todos os casos? Sim. Vejo publicações com ele de vidro transparente e me questiono se não altera a propriedade do óleo. Altera sim. Os óleos essenciais, todos eles, assim como os óleos vegetais, eles oxidam em contato com a luz. Então, às vezes a foto, a postagem tem a foto do rolão de vidro, porque aqui no Brasil é muito difícil a gente encontrar um rolão que não seja de vidro transparente. Mas eu, quando uso um rolão de vidro transparente, eu envelopo ele de alguma forma, tá bom? Envelopo ele, porque isso é muito importante para a conservação daquela misturinha que a gente está fazendo e que a gente já vai deixar pronta. A Sil está falando que coloca fita isolante, então dá seu jeito e envelopa ele com uma etiqueta, com fita isolante. O bumbum, a gente às vezes envelopa e esquece do bumbum. O bumbum dele eu pinto com esmalte e resolve, tá? Para a grávida ter um sono relaxante, eu posso massagear os pés, as costas e às vezes até mesmo a cabeça. Eu vou colocar um pouquinho na minha mão assim e vou fazer uma massagem capilar, gostoso demais, né? Com lavanda, com serenity, com ylang-ylang, são óleos que trazem tranquilidade, conforto, feminilidade, tá? Então, são opções bem bacanas para você melhorar o sono da gestante e depois da mamãe, né? E às vezes a gente tem muito inchaço, principalmente no final da gravidez. Muito inchaço nas pernas, muito inchaço nos pés. O que a gente vai fazer para isso, né? Vamos massagear com Deep Blue, com Aroma Touch. Eu gosto muito de massagear com Lemongrass, tá? O Lemongrass, ele é vasodilatador, ele é um óleo que tem um aroma super bacana para todos os momentos da gestação, do pós-gestante, quando nasce a criança, depois para usar com a criança, porque ele é um óleo muito bom para quando você tem momentos de mudança, de fases na sua vida. Ele é um óleo muito especial, que ele traz um aconchego muito gostoso, muito bacana, aquele colinho de mãe, tá? Então, assim, você pode usar e abusar dele, ele pode ajudar também, inclusive, na produção de leite. Então, use Lemongrass durante todo esse período, porque ele só vai trazer vantagens. E por isso que eu escolhi ele, inclusive, como um presente para quem quiser conhecer a da Terra, aceitar o meu convite para conhecer a da Terra, para incluir isso no seu estilo de vida e quiser comprar o kit de óleos essenciais, que tem quase todos esses que a gente está falando aqui. Ele vem com frankincense, vem com lavanda, vem com o Deep Blue, vem com o Zengeste, ele vem com o Lemon, vem com muitos do que a gente falou aqui. É um kit super legal e para quem entrar esse mês comigo, né, aceitando o meu convite para ficar sob a minha orientação, vai ganhar um Lemongrass. Olha, estão me perguntando aqui o que eu indico para hidratar o corpo todo. Clara, os óleos essenciais, eles são maravilhosos, mas quando a gente está falando de hidratação corporal, a gente tem que aliar isso a algum óleo vegetal que vai ajudar na hidratação corporal também, né? Então, você pode, por exemplo, simplesmente usar óleo de coco com uma gotinha de lavanda. Você pode usar isso, vai ficar cheiroso, seu corpo vai ficar, sua pele vai ficar nutrida, sem ficar melequenta, porque você pensa, vou passar óleo de coco no corpo inteiro, vou ficar toda melequenta. Não fica, sua pele absorve e fica nutrida, tá bom? Juliana, se ele pode, assim, ela está me perguntando sobre o grapefruit, ele não está aqui para grávidas, porque ele é um óleo que
Nem sempre as grávidas podem usar, porque às vezes as grávidas podem estar fazendo uso de outros componentes que podem reagir com grapefruit. Mas para quem não está grávida, pode sim ser utilizado no corpo para eliminar a gordurinha localizada, ok? Então vamos seguir aqui na apresentação. Espera aí, temos aqui perguntas do nossa apresentação do Zoom. Os olhos para estrias. Bruna, essa apresentação ela vai ser disponibilizada pelo YouTube. Mas de qualquer maneira são esses aqui, ó, para evitar estrias: bergamota, olíbano, lavanda e sândalo. E depois que a gente tem a estria, a gente faz com cipreste, gerânio, olíbano, lavanda e laranja. Clara, fala comigo para você encomendar, tá bom? A gente faz isso para você, eu te ajudo, tá bom? Vamos lá. Então, o que a gente precisa pensar, né? Quais são os óleos que normalmente são recomendados para a gravidez? Bergamota, cedro para segurança, para aterramento, bergamota para amor próprio, a laranja para energizar e elevar o humor, o Deep Blue para dores musculares, mas ele tem que ser diluído, né? Bem diluído. O Past Tense também bem diluído para aliviar tensões ocasionais. Os Engeste para enjoos, para ajudar na digestão. E eu devia ter colocado aqui, eu vou até rever isso, o Lemongrass, como eu disse, porque o Lemongrass, aromaticamente, ele vai trazer esse conforto para esse momento que a grávida está em constante mudança, em constante ebulição. Então, ele é muito bacana para esse momento. Você pode utilizar ele topicamente para reduzir o inchaço nas suas pernas, ele é muito bacana também. E aí você pode depois utilizar ele para lactação. Alguns óleos que ajudam a lactação são lemongrass, você tem também a erva doce, muito bom para lactação, esses dois são os principais. Mas a lactação, ela está muitas vezes ligada à dificuldade ou facilidade da produção do leite, está muito ligada com isso aqui, ó, com o psicológico, tá? Então, o lemongrass, ele vai te trazer esse acalento, né? Essa sensação de aconchego. E aí, às vezes, é o que a gente precisa para dar aquela relaxada e o nosso corpo ser capaz de produzir. Porque não tem nada que seque mais o leite de uma mãe do que o estresse, né? Não tem nada que seque mais o leite de uma mãe do que o estresse. No parto, alguns óleos são muito bacanas para a hora do parto. A salve esclareia, para ajudar em vários aspectos do processo. Jasmim, que é um antidepressivo, ajuda a regulação hormonal. O gerânio, que vai ajudar no períneo, na performance do parto também, no humor, na cicatrização. A própria lavanda, que tranquiliza, acalma os tecidos. Ela é analgésica também, a lavanda. O olíbano para diminuir estresse, trauma, ajudar na cicatrização. O Helichrysum ainda não está no Brasil, mas ele é muito bom, assim, quando que ele chegar vale a pena ter, porque ele diminui e ajuda a estancar o sangue. Então, ele ajuda a reter o sangramento no pós-parto, né? Se o peppermint, ele é, assim, um ponto de muita discussão entre os aromaterapeutas, se ele pode ou se ele não pode ser usado com a grávida. Então, ele deve ser usado, assim, com muita cautela, porque alguns dizem que pode aumentar a pressão, outros dizem que pode trazer algum tipo de desconforto, que a grávida não é capaz de metabolizar direito, então pode ter algum tipo de efeito para o feto. Então, o peppermint, e aí tudo que tiver peppermint na composição, a gente tem que ficar com uma antena ligada, tá? E aí, óleos a serem evitados durante a gravidez, tá bom? Isso é muito importante, porque o corpo da grávida, ele fica incapacitado de metabolizar determinados componentes, determinados elementos químicos. Então, a grávida não deve usar alecrim, bétula, canela, cássia, gaultéria, que é o wintergreen, manjericão, que é o basil, tomilho, que é o thyme, tuia, que é o arbovita. E esses óleos individuais, eles não devem ser usados pelas grávidas, ok? E alguns devem ser usados de preferência aromaticamente ou muito diluídos, ou seja, usados com muita cautela, tá? São eles
cipreste, cravo, erva doce, a menta, o hortelã-pimenta, o cedro, a manjerona, melissa, mirra, orégano, pimenta preta, né, a black pepper, a salvia-clareia, que, como eu disse, deve ser utilizada só do parto para frente, antes do parto não, e o vetiver, tá? São óleos que a gente tem que usar com cautela. Se a gente puder evitar, vamos evitar, né? Não vamos usar, porque são óleos que demandam uma atençãozinha especial no uso, tá bom? E umas misturinhas, alguns dos nossos blends também tem que ter uma atenção especial, tem que ser usados bem diluídos ou aromaticamente. São o Zengeste, por mais que ele possa ajudar muito no enjoo, eu não vou tomar o Zengeste, me entupir de Zengeste, não. Vou usar com cautela, ok? O Clary Calm, que é uma mesclazinha que tem salvia-clareia lá dentro, então por conta disso também não é indicado antes do parto, ok? Slim Access, que ele deve estar já no Brasil, ele é maravilhoso para acelerar um pouquinho o metabolismo, controle de peso, etc. Então, às vezes a grávida pode entrar numa noia que ela está engordando demais e vai querer usar o Slim Access. Não, pera lá, tá bom? O On Guard e o Aromatouch são alguns óleos que precisam ser, que você pode até usar, mas você vai usar como se fosse para um bebê. Por mais que você seja adulto, se você for usar, você vai usar como se fosse um bebê. O On Guard ele é maravilhoso para o sistema imunológico, mas você tem outras formas de fortalecer o seu sistema imunológico enquanto você está grávida. Então, vamos tentar dar preferência para outros óleos, ok? Por quê? Porque dentro do On Guard, por exemplo, tem canela, que eu falei que você não deve usar, né? Tem um pouco, a dose é pequena, por isso que eventualmente, no último caso, você pode usar desde que seja diluído, mas se você puder fortalecer seu sistema imunológico de outra forma, vamos usar outras ferramentas, né? Que a gente tem, por exemplo, melaleuca, a própria laranja, o limão, são vários óleos que a gente pode utilizar de forma segura e com a cabeça tranquila. Algumas receitinhas para mamães. A gente falou de bebê, a gente falou de grávida e agora de mamãe. Para uma mamãe tranquila, para uma mamãe feliz, eu posso usar gerânio, que também chegou, gerânio, lavanda, o sandalwood, que é o sândalo havaiano, ylang-ylang, 2 gotinhas de cada, num rolão de 10 ml, vou colocar o óleo de coco fracionado, né, para massagear o pescoço, atrás da orelha, ou colocar no difusor esses 4 óleos, uma gotinha de cada um ali, né, de acordo com o gosto de cada um, para você elevar o humor, para você se sentir mais feminina, se sentir mais mulher. Às vezes a gente, quando nasce bebê, quando a gente vira mãe, a gente se perde um pouco da nossa identidade, porque a gente passa a viver só aquele momento ali da amamentação, fique exausto em alguns momentos. Então, é bom quando a gente nutre esse amor próprio, quando a gente nutre essa feminilidade dentro da gente, para a gente se manter mulher, apesar da gente estar como mãe, né? A gente não perder essa identidade. Para os seios, o que eu posso usar? Posso usar lavanda, posso usar gerânio, posso usar camomila romana, numa colher de óleo de coco, para passar no entorno dos seios, para acalmar os seios que estiverem eventualmente machucados, né? Isso vai nutrir essa área, e mais você precisa lavar antes de amamentar, ok? Porque a criança não deve ingerir esses óleos, vamos lembrar disso, né? A gente está falando de bebezinho, então eu vou passar para que o meu corpo possa se recuperar, mas antes da amamentação eu vou retirar, tá? E para o aumento na produção de leite, né? A gente tem o gerânio, o manjericão, a salvia-clareia, que a gente pode fazer um mix deles. Você pode utilizar o lemongrass, que você vai inalar o lemongrass, vai passar essa misturinha que eu falei no seio ao longo do dia, mas sempre lavando antes de amamentar também, ok? E o bacana é que esses 3 óleos estão no Brasil. Então, se você quiser fazer a sua misturinha para amamentação, manjericão, o basil, clary sage, que é a salvia-clareia, e o gerânio, para você colocar num rolão de 10 ml e aplicar nos seios. 3 de manjericão, 3 de salvia-clareia, 2 de gerânio, completa num rolão de 10 ml. E o pós-parto também pode ser
aliviada, algumas questões do pós-parto também podem ser aliviadas com óleos essenciais. Então, por exemplo, o fenel, que é a erva doce, que ainda não está no Brasil, mas fica a dica, né? Ele estimula a produção de leite, mas ele também previne entupimento de dutos, infecção, sapinho, né? O ylang-ylang, ele alivia seios doloridos, ajuda em eventuais depressões. A salvia-esclareia estimula, além de estimular a produção de leite, ela faz isso, por um reequilíbrio hormonal pós-parto, e com isso ela melhora o humor. Ela é um equilibrador de estrogênio, então isso é muito importante para o corpo da mãe. A lavanda, né, que estimula a produção do leite, uma vez que ela baixa os nossos níveis de cortisol, deixa a gente menos estressado. E como eu disse, o estresse é um dos principais vilões para o leite secar. E ela cicatriza bicos, ela ajuda em seios doloridos, porque, como eu disse, ela é analgésica. E também ajuda no desentupimento de dutos, se isso for o caso. Mas, gente, não vamos deixar os dutos entupirem, não, tá? Para a mãe que produz muito leite, a gente às vezes fica, principalmente no início, quando o leite desce, os peitos empedram, porque a criança ainda não está mamando naquela quantidade, o nosso corpo ainda não se ajustou, né? A criança pode estar né, com a sucção perfeita, mas tem um momento normalmente, né, alguns dias, um tempo aí de ajuste de produção do nosso corpo vis-à-vis o quanto que a criança consome. E aí muitas mulheres não se percebem. A gente tem que começar a olhar para a gente tem que se perceber para ver que o seio está muito farto, está farto demais, que a criança não está sugando até o final. Então, vamos tirar esse leite do nosso seio. Então, se você tiver existem vários bancos de leite, procure na sua cidade, então tira aquele leite, armazena, entrega para quem está precisando de leite materno para amamentar uma outra criança, ou se é só um pouquinho, você faz uma ordenha debaixo do seu chuveiro, numa água morninha, mas não deixa aquilo ali, porque é aquilo ali que vai empedrar, que depois vai te trazer uma mastite. Cuide do seu corpo, né? Preste atenção no seu corpo. E aí a gente tem o Clary Calm, que ainda não está aqui no Brasil, mas que é muito bacana para ajudar a regular os hormônios, aumentar a libido. O Elevation, como eu disse, que chegou aqui também, que eu amo de paixão. Você pode juntar com o Balance e usar ele diariamente, né? E vários óleos que podem ajudar se você tiver um quadro, por exemplo, de depressão pós-parto. O bergamota, o frankincense, a lavanda, o grapefruit, o ylang-ylang, o sândalo, vários óleos que podem ajudar aí a dar uma elevada no humor e a ajudar a mãe se ela tiver um quadro de depressão pós-parto. Se tiverem pais assistindo esse vídeo, por favor, prestem atenção nas suas mulheres, porque homem muitas vezes acha que esse negócio de depressão pós-parto é balela, e não é balela, gente, é uma coisa muito séria. Mulheres que sofrem muito, que têm vontade, às vezes, de fazer besteiras, e elas demandam uma atenção especial. E quem está mais do lado, que é o marido, né? Às vezes a mãe ou a sogra precisa prestar atenção nesses sinais para poder ajudar essa mãe que acabou de parir. E aí a gente tem, como eu disse, dentro da Doterra, alguns kits. Existem kits que têm muitos dos óleos que a gente falou aqui, que se você quiser, você já fica com a solução inteira na sua casa, né? E aí com toda uma assistência, com toda uma ajuda para que você possa utilizar de forma segura esses óleos. Mas o mais importante é você se sentir confortável, você ter essa vontade de levar esse bem-estar para sua casa, através, por exemplo, do lemon, para você fazer um detox do seu corpo, o On Guard para o sistema imunológico, o orégano para você ter ali um antibiótico, caso seja necessário, ele é muito bom para o sistema imunológico. Um frankincense, que é o olíbano, que a gente viu que em diversas situações pode ajudar a gravidinha e pode ajudar o bebê também, e a criança, ajuda todo mundo dentro de casa. A lavanda, o Deep Blue, que é para massagem muscular, para dores, questões, e a gente, quando a criança nasce, a gente fica muito tempo fazendo isometria na mesma posição, começa a doer tudo, então ele é maravilhoso para ajudar nesse desconforto. O Zengest, que a gente vai utilizar,
para qualquer azia, enjoo, constipação, até sinusite, ele ajuda muito nisso, né? O hortelã-pimenta para você trocar calor do seu corpo. Teve uma febrinha, vamos usar o hortelã-pimenta, ele é muito bom. O Breathe para o sistema respiratório, né? A gente deu uma outra receita quando a gente estava falando lá de bebê, mas vamos lembrar que a gente tem ele também para adulto, para criança, e o melaleuca, né? Que é um óleo que tem aí várias propriedades, ele é muito famoso, que é o tea tree. E aí você pode, se você quiser, então, né, aceitar o meu convite, ou aceitar o convite de quem te convidou para assistir essa apresentação, escolher o kit que melhor se aplica para a sua realidade, ou os olhos avulsos pagando anuidade, que melhor se aplicam para a sua realidade, e fazer parte desse nosso time de consumidores da Terra que estão querendo mudar o seu estilo de vida e incorporar no seu estilo de vida esse movimento que é o movimento da Terra. Quais são os óleos ideais para o rosto, para hidratar o rosto? Gente, eu depois falo sobre isso. A proposta dessa apresentação era a gente falar sobre óleos bons para grávidas, para mamães, para bebês, e a gente depois fala sobre outras questões de hidratação de corpo, hidratação de rosto. A gente pode depois fazer uma apresentação sobre todas essas questões estéticas, né, de rosto, corpo, cabelos, que tem muita, muita, muita coisa que a gente pode aproveitar, os óleos essenciais. Para sinusite, eu gosto muito de inalar. Você pode passar também nessa região aqui da cabeça, aqui por debaixo, mas é muito importante que a gente faça a inalação numa água morna, ok? Então, eu convido vocês a conhecerem os Olhos da Terra, né? Fale comigo se você ainda não conhece os Olhos da Terra. Eu vou adorar te ajudar nesse processo de conhecimento para mudar a sua vida e, eventualmente, mudar a vida de outras pessoas que estão aí junto com você, né, no seu dia a dia. Pegando perguntas aqui que a gente está tendo pelo Zoom, lembrando que depois eu disponibilizo isso no YouTube, se você ainda não está no canal Fabi Correia, e você pode colocar lá o alarmezinho para te avisar quando eu tiver feito o upload desse vídeo lá. E aí vamos ver aqui, ó. Eu sei que não devemos, mas em casos como eu, tá. Se você passa por um momento, por exemplo, de perda, né? Grávidas que, infelizmente, por alguma decorrência, por algum motivo que seja, perde o bebê. Nesse momento, você está precisando elevar o seu astral, você está precisando de um óleo como o Elevation, por exemplo, para te tirar daquele momento. Você precisa de óleos que te acalentem, que te acalmem, que te tragam um aconchego. Então, colocar um lemongrass no difusor em casa, você usar um bergamota para te resgatar esse amor próprio, que às vezes o nosso amor próprio pode ficar muito ferido num momento como esse. Utilizar um balance para que você restabeleça o seu equilíbrio emocional, o seu equilíbrio com você mesmo. Então, esses óleos, eles podem ajudar, né, de várias formas diferentes, e você pode usar todos ao mesmo tempo, não tem problema nenhum, para que você consiga, aos poucos, ir desfazendo esse sentimento dentro de você, tá? E eu vou deixar um pouquinho aberto aqui para outras perguntas. Meu amor, fitness e estilo de vida. A gente pode, vamos falar aqui depois da apresentação, se você quiser, e a gente continua a nossa conversa. Eu vou ter o maior prazer em te ajudar, tá bom? Perguntas, pessoal? Eu espero que eu tenha sido bem clara. Eu quero mais uma vez lembrar da questão da tabela da diluição, gente. Vamos tomar muito cuidado com isso, para que a gente sempre use os óleos essenciais de uma forma segura, ok? Deixa eu ver aqui. Sim. Estão me perguntando desses óleos dos Estados Unidos se a gente consegue comprar.
A gente consegue comprar, existem formas de a gente comprar esses óleos que estão nos Estados Unidos, tá? É, e aí, o primeiro passo é você ser um consumidor da Doterra, cadastrado com alguém, né? Que vai te ajudar nesse processo. E aí você vai precisar, ele vai ser entregue lá nos Estados Unidos em algum lugar e você vai ter que trazer aqui para o Brasil, tá bom? Relaxante muscular para lactante. Rebeca, você diz o quê? Para passar tipo no ombro, nas costas? Você pode usar o Deep Blue, você vai fazer uma diluição do Deep Blue, pode ser a pomada Deep Blue, então melhor ainda, e pedir para o parceiro, para a parceira fazer uma massagem, tá bom? O difusor é maravilhoso, é maravilhoso. Ele ajuda muito porque ele traz, ele molda muito o ambiente, né? Quer dizer, você tem aí um ambiente da sua casa que vai ficar mais aconchegante, ou que você, desculpa, vai colocar algum óleo para elevar o humor e você vai estar inebriado daquilo ali, né? E todo mundo que estiver com você vai entrar na mesma frequência, na mesma vibração. Então, o difusor ele é muito bacana. E aí você pode usar para isso, ou você pode usar para outras questões físicas, como, por exemplo, colocar o On Guard no difusor, para que você tenha, você limpe o ar da sua casa, né? Se um está gripado, a casa inteira vai ficar gripada, não precisa disso. Você pode botar um On Guard no seu difusor, e aí você dá uma neutralizada nisso, porque ele tem partículas antioxidantes através do cravo, constitui ele, é um alimento extremamente antioxidante que vai matar aí esses vírus que estiverem no ar para evitar essa contaminação, por exemplo. Bacana? Mais alguém? De nada, Rebeca. Pessoal, muito obrigada. Eu fico à disposição, tá bom? Quem quiser me procurar pelo WhatsApp, quem quiser me procurar por direct, eu fico aqui à disposição para a gente poder conversar mais, para que eu possa orientar mais vocês e tenta seguir o canal. Eu daqui a pouco vou começar a postar uns outros vídeos. Hoje em dia eu estou postando mais as aulas online, mas fiquem atentos. E deem sugestões. Eu gosto muito de sugestões. O tema da aula de hoje foi uma sugestão. Então, eu gosto muito dessa troca. Obrigada, Sil. Você é uma querida. Algum mix para desenvolvimento de crianças até os 5 anos. Bom, desenvolvimento, se você diz assim, desenvolvimento da criança psicologicamente. Quando a gente, bom, aí tem que ver a questão da criança, dos reflexos. Se a criança tiver alguma questão, aí a gente não existe um óleo essencial especificamente para isso, tá, Bruna? A gente precisa entender um pouquinho dessa criança, assim, se ela está com questões de reflexo por uma questão neuronal, se é uma questão muscular, porque aí a gente lembra sempre, a gente vai tentar sempre buscar a causa disso, para a gente tentar ver qual o melhor óleo essencial. Não existe uma formuleta, tá? E aí a gente pode pensar como um todo, no desenvolvimento da criança como um todo, você pode usar até mesmo um balance na criança. Às vezes a criança ela é muito agitada, ela está precisando de um equilíbrio, né? Pode usar um balance, pode usar uma lavanda. Depende muito do contexto. Depois a gente conversa um pouquinho melhor para eu poder entender um pouquinho mais, tá, Bruna? Gente, é um prazer, tá? É um prazer dividir com vocês, estar aqui nesse tempinho com vocês. Eu sempre aprendo muito também. De volta e meia tem uma pergunta que me faz parar para pensar. E aí, desculpa, eu vou estudar mais um pouquinho, como é essa questão dos reflexos. Mas a gente é isso. O importante é a gente estar sempre buscando aprendizado, a gente está sempre buscando informação. Busque informação, né? Não precisa se formar uma terapeuta, mas busque informação. Isso é muito importante.
individualmente, com as pessoas que vocês já conhecem, já têm como referência, mas busquem informação para vocês criarem isso dentro de vocês, tá? Um beijo enorme para todos e a gente se vê na semana que vem na nossa próxima aula online. Se vocês tiverem sugestões, mandem para mim, por favor, por direct, tá bom? Ou por zap, enfim, tá? E a gente vai conversando. Um beijo e até a próxima, gente. E vocês aqui do Zoom, que ainda estão comigo? Alguma pergunta final? De nada, Melissa. Obrigada, Bruna. Gente, obrigada a vocês por estarem comigo aqui na aula. Para mim foi muito bacana, eu gosto muito desse tema, até porque é a minha realidade, né, enquanto mãe. E qualquer coisa, eu estou à disposição assim que eu tiver, assim que eu disponibilizar no YouTube, eu passo para vocês o link, tá bom? Obrigada, Ludmila. Um beijão. Bruna fofa. Beijo, gente. Boa noite.